Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito, onde eu estou aqui novamente com a minha parceira de bancada, a professora Daniele, os dois Sempre. gripados Nossa Senhora. nessa friaca que está Já fazendo. peço desculpas pela voz, né? Porque ninguém merece ficar ouvindo essa voz. Pois é, mas a gente não ia Mas, deixar de fazer o nosso podcast. de maneira Estamos nenhuma. aqui para gravar com uma convidada extremamente especial. Nossa, Alan, todo mundo que tem vindo aqui é muito especial pra gente, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Hoje, pra mim, tem uma especialidade muito maior. Por quê? Porque não é só um vínculo profissional, sabe? É um vínculo de amizade mesmo. E eu sou muito grata a essa pessoa. Então eu vou te contar. A gente vai ter que contar tudo pra gente aqui Claro, nessa vou conversa. contar. Calma, no decorrer da Então nossa anuncia conversa. a nossa convidada. A nossa convidada é a maravilhosa, a magnífica doutora Luciene Torres, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro e agora professora também do curso de Direito. Muito obrigada por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite. E vamos bater um papo bem legal nela. Com certeza. Doutora Luciene, que defensora pública, super conhecida na nossa região, sempre foi parceira do nosso curso e do ano passado para cá está aí colaborando com a gente, ensinando nossos alunos, mostrando a prática. E hoje vai estar aqui falando para vocês sobre direito de vizinhança. Vamos conhecer todas as curiosidades de direito de vizinhança. E conta um pouquinho pra gente de você, do tema. Então, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou deixar as formalidades de lado, Sim, porque todo claro, é um mundo que já me bate-papo. conhece sabe que eu sempre quebro o protocolo. Exatamente. Até porque é bem da defensoria isso mesmo. A gente está acostumado a tratar com as pessoas, né, mais humildes, que têm mais dificuldade, às vezes, até de entender as questões jurídicas. Então, a gente se acostuma a trazer a coisa de uma forma mais coloquial, mais tranquila, de se conversar, e isso é bom até para a sala de aula, para o aluno, é bom para o nosso atendimento do dia a dia, e eu pretendo fazer isso aqui hoje também, que afinal de contas eu sinto que nós estamos entre amigos, É isso né? aí. O Alan eu conheço há bem menos tempo do que a Dani. A Dani, eu também vou falar Dani, Claro, porque, claro, é a minha Dani, vai ser minha Dani para sempre, Então, porque é um orgulho ver toda a trajetória dela e aonde ela chegou. Eu não tinha dúvida de que isso aconteceria, mas ela foi minha estagiária, com né? muito prazer e orgulho. E aí também viveu muito da minha vida ali, da minha rotina, e tem essa experiência também da defensoria. E eu sempre insisti que eu queria estar aqui, né? Eu sempre falava assim, pô, por que vocês me esnobam tanto? Eu quero ir aí dar aula, eu quero ir aí dar aula. E aí, enfim, acabou acontecendo. Mas é como o Alan falou, a gente sempre teve convênio, a defensoria tinha convênio com a Unitem, ainda convênio com a Unifoa, mas tem sempre esse vínculo de afetividade, de ser da região, de conhecer todo mundo aqui. Então, realmente é um prazer e eu me sinto em casa e grata pela oportunidade de estar aqui, de estar fazendo parte desse projeto. Importante da gente falar é dessa oportunidade de estágio que você teve na defensoria, que os nossos alunos têm, e do quanto gera aprendizado e gera essa conexão com o assistido, gera humanidade para o nosso aluno, né? É um estágio muito importante, né? Com certeza, porque a defensoria, primeiro que ela tem uma multiplicidade de casos, né? Ainda que a gente tenha corriqueiramente os mesmos assuntos, são muitas pessoas, né? O público-alvo da defensoria é ainda muito extenso, diante até da situação econômica da nossa sociedade. Então, acaba que a gente tem uma multiplicidade de casos que é rico num laboratório, né? Para a gente entender o dia a dia da nossa sociedade. E para aplicação do próprio direito, por mais que os casos sejam semelhantes, eles nunca são iguais. Tem sempre uma particularidade e isso possibilita que a gente veja a prática, o direito aplicado, né, na prática com muita riqueza de detalhes. Às vezes eu falo assim, gente, eu vou fazer esse ano 27 anos de defensoria. E eu acho que eu já vi tudo. Mentira. Viu nada. Todo dia a gente vê uma coisa diferente. E mais, eu falo isso na sala de aula para os alunos. Assim, o direito, ele se modifica algum tempo depois do que a sociedade já se modificou.
né? Vamos dizer, a evolução legislativa, ou a construção legislativa, a aprovação de uma lei, a modificação de uma lei, ela é muito lenta diante da demanda da sociedade. A sociedade clama por uma mudança, ela é muito mais dinâmica do que o curso da alteração legislativa. Então, às vezes, a gente está ali no Congresso, ou, enfim, em qualquer casa legislativa, aguardando todo o protocolo de uma alteração legal, e a sociedade ela está, por si só, já fazendo as suas regras, aplicando as suas regras, modificando, né, na prática, a literalidade da lei, né? E, embora o juiz não possa fazer isso na aplicação do direito lá na justiça, a sociedade, muitas vezes, ela não, mas eu vou fazer isso aqui do meu jeito, né? Então, a gente vê, assim, que por mais que a gente estude, por mais que a gente já tenha visto muitos casos, a gente também acompanha esse clamor da sociedade e a gente tem que acompanhar essa mudança. Muitas vezes, a gente constrói acordos com coisas que ainda, em tese, não estão nem ainda regulamentadas na legislação, mas que, obviamente, são legais, né? São vamos dizer, éticas, né? Sim. São morais e são possíveis de serem observadas. Porque os fatos já estão acontecendo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, voltando, a defensoria, ela te possibilita realmente esse universo muito, muito generoso de casos concretos que faz com que a gente veja o direito efetivamente como ele é. Como ele é. Às vezes não como a gente imagina ser, mas como realmente ele é. E você falou uma coisa muito importante. Eu falo isso demais também em sala de aula. Inclusive trazendo a minha experiência, porque eu comecei na defensoria no 2º período. Sim. Então, assim, você estar fazendo estágios, principalmente dentro da defensoria, que tem essa multiplicidade que você está dizendo, e ao mesmo tempo aprendendo a teoria, isso é o melhor casamento que tem. Porque você compreende muito melhor o direito. E sem contar isso, você aprende a lidar com pessoas. E com diversos tipos de pessoas, com diversos tipos de comportamentos. E a defensoria é a melhor escola para aprender isso, é na defensoria. E isso que você falou, Dani, assim, é importante a gente também fazer essa reflexão. Vamos dizer, o público-alvo da defensoria de quando eu entrei, porque eu entrei na defensoria muito nova, e o público-alvo era, que eu brinco, que é o nosso assistido raiz. É aquele assistido mesmo, assim, de classe pobre, bem desprovido mesmo de recursos, muitas vezes de uma zona rural. Era esse assistido, era aquele assistido que levava para você uma broa de presente, que te dava uma galinha da criação dele, que a gente ainda falava, não, seu sustento do senhor, não sei o que. Eu cansei de ganhar, gente, ganhei porco vivo. Uma vez eu cheguei... Aqui a gente pode contar causa, não pode? Pode tudo. Uma vez eu cheguei em casa, eu lembro que na época me ligaram e falaram, onde você tá? Eu falei assim, eu tô indo para casa, então vem rápido. Quando eu cheguei, eu morava numa casa, no bairro Niterói, aqui em Volta Redonda, quando eu cheguei tinha um porco amarrado na grade da minha casa e era um presente de Natal. Não dava nem para recusar. Ganhado, não dava para recusar. Então, assim, e outras tantas. Uma vez eu ganhei, assim, vários isopores com peixes, porque eu trabalhei em Cabo Frio uma época. E aí tinha uma colônia de pescadores que a gente ajudou e tal. E, enfim, eu ganhei essa porção de peixe. Eu falei, gente, eu não posso levar isso para casa, nem cabe na minha geladeira. Fechamos o fórum, fizemos uma peixada para geral, entendeu? Então, assim, a defensoria tem essas coisas. Mas hoje, o nosso público não é esse público. Tem esse público, mas não é esse público. Né? A gente tem uma sociedade de uma classe média hoje que perdeu muito, né, do seu poderio econômico, né, o valor de salarial mesmo. E por isso a gente tem uma regulamentação de resolução até para fixar qual é o teto que a gente pode atender para as pessoas, né, hipossuficientes, né, e tem os vulneráveis, que são os idosos, enfim, pessoas, moradores de rua, pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, tenham alguma doença grave, que a gente pode até atender independentemente da situação econômica. Mas o que eu quero dizer é que houve uma mudança do perfil, ou uma alteração, ou até um incremento do perfil desse assistido, trouxe uma diversidade de público ainda maior. Ainda maior.
e, sobretudo, influencia nas matérias que a gente atende todo dia, inclusive nessa que a gente vai falar hoje sobre ela, que é o direito de vizinhança. A gente não enfrentava temas que a gente enfrenta hoje envolvendo direito de vizinhança, com apartamentos, com ruído, entendeu? Com coisas assim, com necessidade de passar cabo de fio de internet, com ligação de água, com coisas que as pessoas demonstram as suas intolerâncias, demonstram abusos. Então, comportamentos que impactam na vida do outro e que trazem os conflitos, né, de vizinhança, que por isso que eu falei do tema para a gente conversar hoje sobre o direito de vizinhança, porque mais que o fruto que cai no vizinho, que isso é bobagem, isso nem tem mais. Nem tem mais. Nem tem mais, ninguém tá plantando nada aqui não, entendeu? Quando tem uma coisa e uma outra. Para além disso, são tantos outros conflitos que a gente percebe que o terreno do direito de vizinhança, ele virou um terreno altamente beligerante, conflituoso, que repercute mesmo. Gente, de trazer... eu brinco que é de subir um andar para criminal. Uhum. Porque a gente, né, atua no civil, lá na defensoria é o primeiro andar, né? Aí eu brinco e falo assim, vai subir para criminal se a gente não resolver isso aqui. Porque sobe mesmo. A gente vê nos noticiários aí, né, a intolerância das pessoas, o vizinho por causa de conflito, de barulho, disso e aquilo. Então, né? Matam. É um conjunto de fatores, né? A sociedade está morando muito mais junta, né? Uns apartamentos cada vez mais colados, os prédios maiores com apartamentos menores, as pessoas mais estressadas e um incomodando mais o outro, e aí é um conjunto de fatores. Exatamente. As pessoas também perderam um pouco, né, de senso. Perderam. A gente costuma falar que o bom senso ele é tão democrático que o outro sempre acha que o seu é melhor, né? É o melhor. Então, com esse nível de intolerância, né? E aliado à agressividade, porque, assim, gente, eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Por todos os processos que nós passamos de uma sociedade moderna, por pós-pandemia, que as pessoas ficaram confinadas e tudo, pode falar que isso é lugar comum, mas isso não é lugar comum, isso impactou a vida das pessoas mesmo. Então, assim, a intolerância muitas vezes até o grau de insanidade das pessoas causam muitos conflitos. E a dificuldade da interferência na vida do outro. As pessoas estão muito... Eu falo que, às vezes, um bom vizinho, ele é mais presente na sua vida do que a sua própria família. Quem vai te acudir primeiro no momento de necessidade é o seu vizinho. Eu sempre falo isso com os meus assistidos. Por que não a gente tentar a paz naquele ambiente que a gente está ali convivendo diariamente, né? E, ao invés disso, a gente criar um clima... né, de agressividade, de adversidade e até de intolerância, né, dificultando a vida de todo mundo. Sim. E penso que não é só isso, é a desinformação também. Muitas pessoas têm certeza. Eu lembro de um caso assim, que para mim foi muito emblemático, era até uma pessoa conhecida. Ela morava... Isso é um caso clássico da nossa sociedade brasileira, né? Ela morava no pavimento superior de uma unidade habitacional. Então, ou seja, o sogro era a casa de baixo, autorizou que o filho construísse na casa de cima. Que eu já brinco e falo que isso tem tudo para dar errado. Né? Já começou errado, mas tudo bem. E a caixa d'água que servia as duas unidades ficava acima vamos dizer, da unidade 101, que era o pavimento superior, do filho. Só que para acessar essa bendita caixa d'água era por um alçapão e tinha que passar por dentro da casa do filho. A mulher do filho, né, a Nora, ela bateu o pé que não, porque ela brigou com o sogro, brigou com os cunhados, brigou com geral. Que você veja bem que muitas vezes é muito difícil dissociar um conflito de vizinhança de um conflito familiar. Porque hoje também a gente tem essa configuração da sociedade. As pessoas têm um só terreno, a vida está muito cara,
É mais fácil todo mundo ir construindo junto dentro de um terreno né, muitas das vezes de um ascendente que conseguiu comprar aquele pedaço de terra e vai todo mundo ali desordenadamente fazendo as suas construções. E é claro que isso tem tudo para dar errado, né? Porque não é só a família, já vão entrando os agregados, já vão entrando as pessoas que pensam diferente, que foram criadas diferente, e os conflitos vão se avolumando ali. Enfim, voltando para o caso lá, ela não vou deixar entrar na minha casa. E aí veio me procurar convicta de que estava certa. De que ela estava certa, de que a casa era uma propriedade privada. Ela veio com essa fala. Porque, gente, eu também enfrento um problema que eu acho que vocês, como advogados e como professores, enfrentam também. Eu acho que isso da sociedade. Eu acho que a gente vê médico falar isso e tal. As pessoas vão para o Google. E agora as pessoas vão pro Chat GPT. Exato. Saem formados para só nos comunicar o que eles aprenderam. Alain, é mais que isso. As pessoas trazem as petições prontas. Olha. E dizem para mim assim, olha só, doutora, é só a senhora assinar. Te ajudei. Tá não precisa nem pronto. trabalhar. Eu falei, não é... Então vamos, para não misturar a estação, vou voltar lá, né? Porque eu sou igual aquela tia coisa que vai falar uma coisa. Um monte de coisa. Aí, enfim. E aí eu, conversando com ela, eu tive que convencê-la de que havia necessidade de fazer a manutenção daquela caixa d'água. E era direito das pessoas que moravam na unidade do pavimento inferior ter, né? E que já que eles não fizeram o certo, que era fazer uma obra para que aquilo tivesse um acesso porque não tinha. Independente, né? Porque também não tinha, porque é isso. É uma construção desordenada que não tinha como acessar se não fosse através da unidade dela. Ela teria que... mas vão entrar aqui a qualquer momento? E aí a gente começa a ponderar. Não é bem assim. Eles têm direito de entrar? Sim. A senhora tem dever de deixar? Sim. Mas também não é a qualquer momento, de qualquer jeito. Tem que ser agendado, um horário. A senhora pode acompanhar, trazer uma pessoa de sua confiança para também acompanhar o que for ser feito lá, enfim, porque a gente vê N casos. Você vê gente que bota massa de Durepox para parar de sair a água, você vê gente que bota... Gente, eu já vi casos de pessoa botar veneno na caixa d'água para prejudicar o... Que absurdo. É que a gente acha absurdo, mas se a gente for ver a gente vê tanto absurdo que eu acho que eu já nem se assusta mais. Eu não me assusto mais. Agora, essa questão que você falou da relação familiar com a relação de vizinhança, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Porque a relação de vizinhança já é complicada. Exato. Você misturar a relação familiar com a relação de vizinhança é mais complicado ainda. E as pessoas estão progredindo nessas construções e eu acho que, de fato, elas não têm noção de onde isso pode parar, porque tá lá, o ascendente tem a casa de baixo, aí o filho vai construir em cima. Se o filho for construir em cima, mas ele já for casado, essa casa de cima não vai ser só do filho. Então, às vezes, o pai tá querendo ajudar o filho, mas aí ele já cede ali a laje dele para uma propriedade que vai ser do filho e da esposa. E depois, quando for fazer a dissolução disso, aí a esposa pode ficar na casa e o filho sair. Isso vira um problema gigante. E aí vira uma relação familiar com uma relação de vizinhança, com uma relação conjugal e fica cada vez mais difícil de resolver. E muitas vezes uma relação que envolve terceiros. Porque, às vezes, o filho, sem autorização do pai, vende a sua construção para uma pessoa de fora. Ou seja, tem vários elementos que podem trazer ainda mais conflitos do que o simples acesso à caixa d'água, só para a gente contextualizar aquele tema, entendeu? Agora, eu acho também que não é só uma questão de desordenação construtiva causada pelo pouco recurso, né, das pessoas que se aproveitam de um local que é fácil para todo mundo, uma conivência aí familiar. Então tá ruim para todo mundo, então vamos ficar ruim todo mundo junto aqui, até começar a dar briga, né? Mas eu acho que também é uma questão de omissão do poder público, porque o poder público ele tem dever de fiscalização. Porque essa construção desordenada, ela causa esses problemas privados, mas ela causa outros tantos problemas públicos, né? Porque impactam também
na prestação de serviços. Então, quantas vezes a gente precisa fazer um encanamento de água, de esgoto, e você não consegue mais acessar isso nas servidões de passagem? Por quê? Porque não tem servidão de passagem. Porque as pessoas saíram construindo tudo. E aí, como é que... Eu sempre falo isso com o assistido. O assistido chega muitas vezes na defensoria falando assim, mas já está construído, agora quero ver quem vai me tirar de lá. De fato, é difícil para um juiz, e eu me coloco muito na posição do juiz, mandar demolir a casa de alguém. Sim. De fato. Tanto que chegar a ingressar com uma ação demolitória, que é para você realmente, depois de 1 ano e 1 dia da construção, né, derrubar essa construção, para mim é algo extremo. O ideal é que a gente consiga correr antes dessa construção estar pronta, para, através de uma ação de enunciação de obra nova, ou através de um outro interdito possessório qualquer, fazer cessar, parar essa construção, para que não eleve demais o problema, para não chegar ao grau de demolição. Mas, em algum momento, a depender do que foi feito, realmente vai precisar ser feito algum tipo de ajuste, fechar uma janela, elevar um muro, porque não é só a gente fala em conflito de vizinhança para o leigo, parece só assim a briga, a discussão dos vizinhos, mas não é só isso, né? Barulho, é fumaça, é o fruto que cai, é a árvore que pende, mas que pode estar acessando, por exemplo, um fio elétrico e ameaçando causar um incêndio ali dentro daquela casa. É uma passagem de tubulação, é uma iluminação, uma ventilação, causando um problema de umidade dentro de uma casa. Olha só, em pouco tempo, quantos casos aqui diferentes que a gente trouxe. São animais. O pobre dos animais não tem nada a ver com isso, né? São seres irracionais, mas parece que não, né? Parece que seus tutores, na verdade, é que são. Porque, gente, está sendo mais comum, eu estou falando isso aqui porque está sendo mais comum na defensoria hoje esses casos do que era antigamente. Não sei se as pessoas se apegaram afetivamente aos seus animais, de forma a trazer os animais à condição até de integrantes da família. E eu não estou fazendo isso, nenhum tipo de julgamento, não. Eu tenho 2 gatos, amo os meus gatos de paixão. Estão aqui, os 2 aqui, no meu, entendeu? Amo meus gatos de paixão, mas assim, existe todo um limite para isso, né? Então, eles deixam os animais sem nenhum tipo de adestramento, presos em horários que não deveriam ficar, e aí quando soltam os animais, eles estão enlouquecidos, eles começam a latir, a produzir ruídos absurdos, mas não incomoda, porque na hora que eles estão soltos, as pessoas não estão em casa, mas às vezes tem um idoso, tem um doente, entendeu? Aí não pode passar ninguém no portão da casa, que o bichinho começa a latir que nem um louco, lógico. Ele fica confinado a maior parte do tempo, ele não vê. Eu brinco que eu tenho um gato de pandemia, que foi para minha casa na pandemia. Ele não pode ver ninguém. Simplesmente por quê? Porque ele não foi acostumado com ninguém. Ninguém ia na casa de ninguém nessa época. E agora eu não posso querer que ele seja social. Ele não é, ele é medroso. Ele ouve o barulho de uma chave na porta, ele corre para dentro de qualquer lugar que ele possa se esconder. E a mesma coisa no caso da vizinhança. Você fica um animal preso o dia inteiro. Na hora que solta, ele vai para o lugar que ele possa ter algum tipo de liberdade e ele vai ser agressivo com quem quer que seja. E eu não estou chegando nem ao requinte de falar que ele está mordendo alguém. Não estou falando isso, não estou falando do latido, né? que é problema de ruído, né? Eu estou falando das pessoas que não constroem os espaços para que eles possam fazer as suas necessidades. E muitas vezes você mora num local que tem 2, 3 andares e fica lá fétido, sem lavar. Isso é insalubre, causa problemas de doença, de desconforto, né? Então, assim, isso também é um impacto do direito de vizinhança. Isso também é direito de vizinhança, né? Mas aí, pelo que você está me falando, a solução é o bom senso. Sim. É o não incomodar. Mas até onde pode se incomodar? Porque também tem pessoas que se incomodam por tudo. Né? Então, o que é esse incômodo, o que não é? Alan, eu acho que o grande desafio hoje, de um modo geral, é o ser humano. Em todas as relações jurídicas, né? Até porque são regras para tratar as relações pessoais, né? Mas eu acho que
tá mais. O ser humano agora virou, assim, o desafio do milênio são as relações pessoais. Porque as pessoas estão sem limite, as pessoas estão sem pavio, as pessoas, no popular, se acham que são melhores que os outros, acham que têm mais direito que os outros, perderam um pouco o sentido da coletividade e, mais que isso, da razoabilidade. Eu sempre falo que se coloca no lugar do outro e vê se isso não te incomodaria. Só que, muitas vezes, para a gente conseguir fazer esse papel, eu tento fazer muito isso na mediação. Né? Eu chamo as pessoas na defensoria e antes de ingressar com qualquer ação, eu tento conversar para ver se eu consigo compor. E eu te digo que é mais fácil eu fazer uma composição de um conflito de família mesmo, envolvendo filhos. Olha que absurdo. Envolvendo filhos, envolvendo alimentos, visitação, mesmo num momento de dor, de conflito, que é o rompimento de uma relação afetiva, do que com vizinhos, que em tese tratam de coisas que são coisas banais, corriqueiras, que poderiam ser resolvidas, cada um cedendo um pouco. Não é ao ponto de chegar e falar assim, eu vou derrubar a sua casa. Não. Olha só, você está com uma janela aberta que você vê lá dentro do meu quarto. Não dá para mudar essa janela de lugar? Não dá para compor que essa janela vai ficar fechada, vamos botar uma persiana? Não dá para elevar esse muro de forma que garanta um pouco de privacidade? Então, são coisas tão pequenas. Tão fácil de resolver, né? E que a gente vê que, no final, não são esses conflitos que motivam o conflito de vizinhança. São outras questões para além desse conflito. Já houve ali, em algum momento, uma ruptura emocional. Essas pessoas foram muito amigas e deixaram de ser. Essas pessoas são família que em algum momento se sentiram preteridas, desclassificadas. Enfim. Tem existe algo mais. Esses dias mesmo eu tive lá um caso e eu tenho, dentro da defensoria, um suporte lá de segurança da PM. Porque, gente, é bizarro. Eu tive esses dias um assistido que queria jogar um pedregulho na cabeça do estagiário, porque o estagiário falou que ele não tinha direito de entrar com a ação que ele queria. Ele sacou um pedregulho de dentro da bolsa. Jesus. Foi o tempo do PM chegar e segurar. Né? E aí você fica com aquele negócio assim, porque você também, sabe, você tá ali um estagiário, você tem que garantir a segurança de um menino, olha só que a família, né? E você também não tem uma porta, enfim, como o fórum tem, então, porque eu sou núcleo de primeiro atendimento, minha porta é aberta, entra qualquer um. Então, assim, toda uma situação, e nesse caso específico, vou contar para vocês, era uma questão assim, eram vizinhos, 2 casais, né? Que moravam no mesmo terreno, como se fosse uma vila de casas, um reclamando que o cachorro ficava solto o tempo todo e o senhor de idade reclamando que não conseguia descansar e dormir porque o cachorro latia a noite inteira, porque o cachorro ficava preso durante o dia, soltava à noite, aí enlouquecia e latia a noite inteira. Só que ninguém via nada, ninguém estava preocupado com nada, então esse era o... Mas depois eu chamei todo mundo para conversar, falei, isso é bobagem. Deixa eu resolver, gente. Pelo amor de Deus, constrói um canilzinho para o cachorro, determina o horário que o cachorro... Vamos ver o que dá para fazer, né? Não é possível que vai ser tão difícil assim. Olha, eu tive que chamar a PM. Nossa. Porque eles iam se matar dentro da minha sala. E aí, quando começaram a verbalizar, cada um começou a falar, começou a surgir uma história lá de trás. Nada a ver com cachorro. Porque você matou seu pai de desgosto. Não. Aí eu descobri que tinha toda uma relação afetiva ali, envolvendo aquele quadrilho, né? O pobre do cachorro nem sabia dessa história toda. O pobre do cachorro foi bode expiatório, entendeu? Então, assim... E eu vejo, assim, até a dificuldade de um juiz, né? Que é uma pessoa totalmente equidistante disso aí, de resolver um conflito para esses personagens de forma que realmente
solucione o dia a dia deles. Porque se eles mesmos não conseguem compor, imagina, para o juiz é muito mais fácil falar assim, ó, leva o cachorro para adoção, sei lá se é isso, entendeu? Ou deixa esse cachorro preso o tempo todo, ou deixa o cachorro solto, ou ninguém olha para a cara de ninguém, mas isso, ao longo do tempo, não vai ser descumprido. Até porque é muito difícil, é uma relação tão dinâmica, que é, primeiro, difícil comprovar o que você está pedindo. Sim. E segundo, que é difícil você delimitar de uma forma que não vai ser descumprido. Porque, eu tô fazendo churrasco e incomodo meu vizinho com a fumaça. Como é que ele vai comprovar isso? Além disso, o que o juiz vai determinar? Que eu não posso mais fazer churrasco, eu só posso fazer churrasco em uma semana. Como é que vai ficar isso? Meu cachorro tá latindo. Como é que ele vai comprovar que o meu cachorro realmente tá latindo de uma forma intensa que tá incomodando? É tudo muito difícil. E assim, aí eu tenho um pastor alemão, na minha casa eu tenho 2. Tá latindo e incomodando o vizinho. Aí eu comprei um pincher. O latido dele vai incomodar pior. Então, assim, pobre pincher. É uma relação extremamente dinâmica. Então, em um processo, se chegar a sentenciar, não vai ser efetivo. E assim, e as pessoas têm por praxe olhar o seu próprio umbigo, mas elas não veem aquilo que elas estão fazendo também. Isso aconteceu comigo. A minha vizinha, não daqui, mas lá do Rio, onde meu filho estuda, cismou que o meu filho tinha um home theater dentro de casa e que ele colocava o som na maior altura. Ele nem tem. Eu brigo tanto com ele, porque ele só anda de fone de ouvido, tudo dele, que às vezes eu falo assim, tô falando com você, ele não ouve, porque ele só tá com aquilo ali. Então, assim, o ruído não saiu lá de dentro de casa. Com certeza não. Com certeza. E aí eu falei assim, olha, a senhora tá dizendo isso, eu lamento, porque assim, realmente a pessoa dormir de tampão, não tá conseguindo dormir, isso é muito desagradável, mas eu quero que a senhora vá até lá dentro da minha casa e veja com seus próprios olhos que não tem nada lá. E aí eu levei. Ela ficou meio resistente, mas eu falei assim, vamos lá comigo, a senhora vai ver. Ela olhou, gente, mas da onde está saindo isso? Não sei. Aí passou um tempo e eu falei assim, poxa, eu não consigo ficar na sala assistindo televisão desse mesmo apartamento porque o bendito vizinho fuma na varanda. Fumaça vai tudo pra E ela vai toda para dentro E eu tenho uma certa dificuldade respiratória, uma coisinha da asma ali e tal, no fundinho, que desenvolvi ao longo do tempo de moradia em Volta Redonda. Eu não conseguia ficar na sala. E eu comentei isso com o porteiro. Falei, reclamaram do barulho que não era da minha casa, agora eu que não consigo ficar com a varanda aberta por causa de um vizinho fumante. E era o marido dela. Nossa. Então, você vê, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que é isso, a proporcionalidade, a razoabilidade, a não ver o que você também está fazendo, entendeu? Então, óbvio, tem normas que todo condomínio tem estabelecido, quer dizer, ou todo condomínio deveria ter estabelecido na sua convenção, que é o mínimo, né? Porque, na verdade, a convenção são regras de bem conviver. Que as pessoas que estão ali devem aprovar numa reunião e que entendem que aquilo ali é o mínimo, né? Que aquele conjunto ali habitacional deve observar. Mas a gente sabe também que tem muitos lugares que os condomínios são de fato e não tem regra nenhuma, né? Mas ainda esses que têm regras, as pessoas... A dificuldade. A gente vai falando aqui de um monte de problema, né? As pessoas não comparecem nas reuniões de condomínio para aprovação. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. As pessoas sabem reclamar, principalmente no grupo do condomínio de WhatsApp, mas no dia que tem uma reunião, a alma viva não vai na reunião para decidir nada. Não tem quórum para aprovar nada. E aí, ela acha que ela não indo na reunião, ela tem todo o direito de continuar reclamando. Mas ela também não estava ali para ajudar a definir uma regra. Né? E quando tem a regra, também não cumpre. Então, assim, eu concordo com tudo que você falou. Acho que o problema é o ser humano, acho que o problema vai muito além da gente restringir o direito de vizinhança. Mas, para mim, também existe um ponto. Eu acho que a gente está desvalorizando muito o judiciário. Tudo a gente fala que vai resolver na justiça. É verdade. Ninguém quer resolver os problemas sozinhos. Tudo vai querer levar para a justiça. E isso acaba ficando cada vez mais difícil. Como você mesmo disse, como é que um juiz vai decidir um caso desse? Não, se ele não está vivenciando aquilo. Na verdade, ele vai decidir. Não, mas não vai mas ser só que ele não efetivo. Vai pacificar muitas vezes esse conflito, porque muitas das vezes uma decisão
que não vai agradar ninguém, que não vai ser boa para ninguém, que vai trazer muito mais atrito, porque a pessoa ainda vai ficar mais desagradada, porque olha só o que você me fez, porque você ingressou com a ação. E fora a decisão, as pessoas têm essa noção ilusória, tipo, eu vou entrar com processo, vou entrar na justiça e vou resolver. Você até pode resolver depois de muitos anos. E você vai ter que encontrar com aquela pessoa todo dia, no elevador, na rua, e tá ali 3, 4, 5 anos se arrastando com o processo, naquela rixa, naquela briga. Teve muito mais transtorno que sentar e conversar. E, Alan, eu acho que além disso que a gente está falando, tem uma questão mesmo de educação. Entendeu? As pessoas perderam muito da urbanidade, do tratamento, da educação mesmo. E educação não quer dizer dinheiro. Quer dizer berço, quer dizer respeito, entendeu? Por exemplo, você está num prédio, isso eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, porque acontece comigo, você está no prédio. Eu me lembro assim, essa semana aconteceu isso. Eu fiquei esperando, eu vi que o vizinho estava chegando junto comigo. E eu chamei o elevador. O elevador chegou e ele estava descendo do carro. Eu segurei o elevador. Aí ele veio, nossa, você está me esperando? Para ele, aquilo, um vizinho mais jovem, entendeu? Aí eu ainda brinquei e falei assim, mas eu vou perder a oportunidade de subir com o senhor, doutor? Não vou perder. E aí ele riu, brincou, mas é isso, assim, é uma questão de educação. E as pessoas não perderam isso ou não estão preocupadas em exercitar isso, entendeu? Então, assim, isso também vai causando conflito ao longo do tempo. Se você não está preocupado se você vai colocar a televisão na maior altura e o outro vai se incomodar, você não pensa que uma outra pessoa está doente, pode estar doente. Tem uma criança pequena, uma vizinha reclamou da outra esses dias porque o bebê não parava de chorar. Aí você vai fazer o que com sua criança que está doente? Joga pela janela, o dia que ela parar de chorar, você volta com ela para dentro de casa. Como tem assim? Coisas que não tem solução. Como assim? É tolerância, é uma tolerância. E que você tem que entender que muitas das coisas que acontecem que incomodam são circunstanciais e que vão passar, né? Tem coisa que não, mas tem coisa, a maioria é. E o que gera o atrito é realmente a dificuldade das pessoas de tolerar. E de uma sensibilidade que isso pode acontecer com você também, que você já passou por isso em algum momento também. Né? Mas o fato é que, como você disse, a gente assoberba o judiciário com questões corriqueiras e banais, que podem ser resolvidas, né, pelas próprias partes envolvidas, com a ajuda de um mediador, de um conciliador, ou o ideal era que fossem entre elas próprias. E outra, existe também uma omissão do próprio síndico do prédio, quando é uma unidade habitacional de condomínio, de edilício, né? Porque ele não quer se meter. Ele quer ser síndico, muitas vezes tem a gratuidade lá da sua cota condominial, ou às vezes eu acho muito engraçado esses síndicos profissionais também, né? Que estão lá, mas determinadas coisas eles não querem fazer. E muitas vezes você pode mandar um e-mail, você pode falar com a parte, você pode ter um livro de notificação, colocando o que está acontecendo para a pessoa, que às vezes a pessoa não sabe. Que está incomodando, que está incomodando, ela não sabe nem que ela está produzindo aquele ruído, ou ela não sabe nem que a pessoa, ela pode até ter o direito, a possibilidade de se explicar, como aconteceu comigo, de eu falar para a mulher, olha só, eu não tenho nada de home theater dentro da minha casa, vem aqui, vem ver, entendeu? Então, assim, há uma omissão também nesses canais, que são canais extrajudiciais de solução de conflitos. Falta empregar um pouco mais de efetividade nisso, porque eu acho que muitas coisas poderiam resolver. E até aplicação de multa. Porque começa a aplicar a multa efetivamente nas pessoas, mas você não quer se indispor com ninguém, porque você quer se reeleger para ser síndico de novo. Porque o que você está sendo síndico é para ter uma gratuidade da sua cota condominial. Como assim? Entendeu? Agora, essa questão eu achei muito importante isso que você falou, de expressar para o outro o que está te incomodando. Isso é muito legal de se fazer desde o início. Porque muitos conflitos que eu vejo é assim, poxa, a Daniela está me incomodando porque ela acorda todo dia de manhã, 5 horas da manhã, para poder se arrumar, para ir trabalhar, coloca o salto dela
e fica andando na casa dela que toque, toque, toque na minha cabeça. Aí hoje me incomodou, amanhã me incomodou, depois de 3 meses eu já não tô aguentando mais, eu vou abrir a porta e brigar com a Dani, ou vou entrar com processo. A gente vai Não, e mais, acumulando e o outro não sabe. você acha que a pessoa tá fazendo assim, de propósito. É. E muitas vezes é isso que você falou, ela não sabe. Ela tá tão acostumada com aquela prática que ela nem percebe que isso pode estar causando um mal-estar, um problema. Por exemplo, eu tive um caso na defensoria, foi interessante isso. A casa da pessoa era toda de tábua corrida. E ela tinha cachorrinhos. E os cachorrinhos, com as patinhas pequenininhas, com as unhinhas, eles ficavam... Aquilo pode parecer bobagem, mas a senhora de baixo, ela tava enlouquecendo com aquilo. Sabe como que foi resolvido? Colocou um tapete. Não trocou, não teve gasto nenhum. Ela viu o lugar de trânsito dos cachorrinhos e botou um tapete. Uma passarela e um tapete. Acabou. A vizinha até ajudou a comprar. Que interessante. Sabe, são assim, coisas que... E se você deixar, vai e leva isso para o judiciário. Aí você pega um juiz que deveria estar envolvido em resolver conflitos realmente tortuosos, tá resolvendo o tique-tique-tique-tique pois é, do então, piso mas aí de você madeira. tem essa postura lá na defensoria. E eu acho importante você falar isso, porque isso tinha que ser uma postura de todos que trabalham com o direito. Sim. Não é só o defensor. Nós, advogados, Sim. também tínhamos que fazer isso. Né? Tentar resolver as situações antes de judicializar, porque... Mas eu acho que isso aí é uma postura que a advocacia tem que começar a perceber, não só nas relações de vizinhança, mas nos conflitos como um todo. Todos, é. Eu até falei isso outro dia na sala de aula com os alunos. Eu falei que quando, né, da instituição assim do nosso país, o que se fazia era resolver todos os conflitos em sede de cartórios. Você documentava as coisas, o que você achava que eram as relações, né, contratuais, as propriedades, até as decisões mesmo envolvendo pessoas, obrigações. Isso era documentado, lavrado atas, ao judiciário isso muito pouco. E a gente fez um caminho de entendimento de que é o juiz que decide tudo. As pessoas têm essa cultura de judicialização do conflito. Na verdade, a gente tem que começar a fazer o caminho de volta, no sentido da gente tomar para nós o protagonismo da resolução dos nossos conflitos e cada vez mais se utilizar desses recursos extrajudiciais e até documentais de cartório mesmo, para... Porque senão o judiciário vai chegar... Já é, né, gente? A gente que trabalha no judiciário, a gente vê, assim... E a gente vê, assim, no dia a dia, muitas vezes a pessoa, no calor da emoção, ela ingressa com uma ação, aquele conflito que era isso aqui. Ou ele vira aí, né, uma coisa pequenininha, ele vira um gigante, ou ele se transforma de um monstro em outro. Por quê? Porque o tempo modifica muito o que era importante naquele momento, hoje não é mais tão importante assim, ou deixou de ter importância. Então, às vezes você movimentou a máquina do judiciário, que é uma máquina cara. Porque, assim, não é porque a pessoa está usando da defensoria ou está pedindo a gratuidade de justiça através de um advogado particular que isso não custa ao Estado. E quem paga a conta somos nós mesmos, é isso que as pessoas não entendem. Né? Não é porque está na defensoria que é de graça. Nada é de graça. Nada é de Alguém graça. Tá pagando. Não é o tribunal que está então deixando você vai de ficar, receber. Exato, você vai ficar movimentando o judiciário para essas questões. Mas isso é cultural. Isso é um movimento cultural. E por isso que eu aposto muito na educação em direitos. Eu acho que a gente tem que, inclusive dentro da academia, eu acho que as universidades, elas precisam fazer esse movimento acadêmico de educação em direitos. Formar replicadores que possam tomar conhecimento dessas histórias que a gente está contando aqui, reproduzir na sua comunidade. Porque uma pessoa que se envolveu num conflito desse, teve uma solução, já passa para outra e fala, isso aí não pode ser assim, isso aí a gente consegue resolver assim, você pode procurar esse e esse canal. Então, assim, esses replicadores dentro da comunidade, mais qualificados, entendeu? Que a gente faça um curso de formação, utilizando a academia,
trazendo essas pessoas para cá, dando aula, mostrando, olha só, os conflitos podem ser esse. Nesse caso, você pode usar, você pode permitir o vizinho entrar, não pode permitir, os horários que pode, isso aqui é ruído, olha, quantos decibéis, até que horas. As pessoas são desinformadas. E aí, com essa desinformação, elas acham que elas têm o direito. E muitas vezes elas não têm. Então, nessa resistência de quem tem o melhor direito, vira um conflito muito gigante, entendeu? Com muitas repercussões. Que a Dani trouxe, eu acho importante também, a gente precisa orientar e modificar a cultura dos advogados, porque o advogado, eu percebo que ele tem essa cultura de, se eu não judicializei, eu não trabalhei. E eles precisam entender e passar para o cliente que o trabalho da mediação é tão importante, é mais importante do que o trabalho de judicializar e mais trabalhoso. Você precisa ter o conhecimento total, ter aquela flexibilidade com as partes, conseguir convencer as duas, mostrar o direito para ambas. E não é só porque eu judicializei que eu trabalhei. Não tá desvalorizando o meu trabalho como advogado, não ter entrado com o processo. Não, e mostrar para o cliente, sobretudo, que a rapidez na solução daquele conflito muito maior. É a efetividade que vai dar a solução de... porque um documento assinado... Eu já fiz várias mediações, vários acordos, né? Não foi mediação, mas acordos, em que as partes, na outra parte, foi acompanhada de advogado na defensoria. E eu tenho o maior prazer em receber, porque eu acho que nós todos somos colegas. A diferença é que um atua na área pública e o outro na privada. Então, assim, nós recebemos essas pessoas, fazemos um documento, todo mundo assina, e aquilo, gente, é um título. É um título, nós economizamos um tempo do processo, que se não precisar executar, está resolvido o conflito. Exatamente. Está resolvido o conflito. E se precisar, quase que eu vou desafiar a dizer aqui que quase, 1 a 2 anos do processo a gente economizou. Com certeza. No mínimo. No mínimo. Além do dinheiro. No mínimo. Quando a pessoa além do dinheiro. Né? Além do dinheiro. Então, assim, o que a gente vê hoje? Em relação ao direito de vizinhança, que o direito de vizinhança, né, então a gente tem todas essas questões, mas esses conflitos existem, as pessoas chegam lá e elas querem uma solução, elas querem uma resposta. E para isso eu preciso assegurar, infelizmente, eu sempre tento, preliminarmente, ali uma composição, eu chamo a outra parte, já esbarro aí numa dificuldade, porque as pessoas acham que quando recebem lá um convite, que não é uma intimação, não é uma citação, não sou o órgão próprio para isso, é um convite. E eu sempre digo, e eu escrevo, é um convite, o seu não comparecimento não implica em nada, é só uma tentativa de conciliar interesses comuns. Eu deixo bem claro para a hora que a pessoa lê, ela está entendendo a natureza daquele documento, né? Muitas vezes, se a pessoa tem um telefone, ou tem um endereço, ou tem um e-mail, sei lá, alguma forma a gente entra em contato e tenta viabilizar isso. Mas eu já começo ali na minha primeira dificuldade, né? Eu esbarro na primeira dificuldade ali, que é o comparecimento. Porque a pessoa, na hora que recebe ali, é a desinformação. Ela acha que ela já está no judiciário, que ela já está sendo processada e que o defensor já está ali, meio que, vou lá para quê? Para falar que eu tenho que fazer isso ou que tenho que fazer aquilo? Já está do lado dele. Já está do lado dele. Aí, primeiro, e é emblemático, porque você entra na minha frente e fala assim, quem é que vai me defender? Aí eu já respondo, mas quem está te acusando? Eu falei, não, eu chamei vocês aqui para a gente bater um papo. Se a gente entender que o negócio está descambando para outro lado, não vai dar certo, e se o senhor também se sentir de alguma forma que violado, ou ameaçado, ou até assim, coagido, né? O senhor pode, diga para mim, o senhor vai ter toda a liberalidade de ir embora. A gente vai encerrar aqui o atendimento e eu vou ver o que eu vou fazer aí com a parte que me procurou. E a mesma coisa o senhor tem direito de procurar ou outro defensor, né? Ou um advogado particular. Não tem aqui uma coação. A gente está tentando resolver. Aí, primeiro, a gente já vai... Quando a pessoa vai... Essa é a segunda barreira. Bom, e aí depois essa intolerância, porque você sensibilizar o outro de que tá todo mundo errado. Na verdade, tá todo mundo errado. É raríssimas as vezes que tem um ali só
que tá certo. Na verdade, tá todo mundo errado, já começou errado, o outro já veio, já fez uma besteira, já se pegaram, então, assim, tá todo mundo errado. Então, assim, na verdade, eu costumo dizer que é ali uma contenção de danos. E é uma gerência de risco. Para você não ter mais problemas e conter os problemas que já foram criados. E tentar, de alguma forma, harmonizar. Porque, assim, gente, também a gente não vai ser aqui ingênuo de falar que essas relações vão se restabelecer como no início. Não vão. Né? As pessoas estão sentidas, estão magoadas, se sentiram agredidas, se sentiram violadas. Então, assim, seria uma evolução aí espiritual e emocional e de cidadania que nenhum de nós ainda tá tão assim né? No fundo vai ficar aquele rancinho. Mas a diferença é que, a depender do seu grau de educação, né, de razoabilidade, você consegue conviver com aquilo ali. Né? E eu sempre falo isso, ninguém precisa sair daqui sendo amigo de ninguém. A gente só tem que pensar que a gente convive no mesmo ambiente e tem que ter um mínimo de urbanidade e tolerância. Então, é o que eu tento restabelecer quando eu chamo as pessoas lá para essa conversa. Bom, mas não, infelizmente, o meu êxito, e olha que eu sou bem persuasiva, anos de experiência, né? E o meu êxito não é tão grande assim, né? E, assim, a maioria, eu tenho desafio de dizer que, sim, 20 a 30% a gente consegue fazer algum tipo de composição. A maioria vai para o judiciário, porque realmente a cultura de judicialização, ela é ainda muito forte, ela é muito encantadora. É uma certeza de que o juiz vai resolver, porque esbarra também com a certeza que a pessoa tem de que ela está com o direito. É aquela esperança do juiz falar que eu tenho razão, aí ninguém pode falar mais nada. Não, presta atenção, mais que o juiz vai dizer que eu tô certa. Ela quer ter. É aquele negócio, né? Você quer ser feliz, você quer ser. Razão, né? Eu quero ter razão. Dane-se a felicidade, entendeu? Dane-se a harmonia. Eu quero ter razão. Como assim, gente? Eu quero ter razão. É assim, infelizmente. E aí, assim, como eu disse, a gente tem uma gama de conflitos de vizinhança que vão realmente desde o tradicional exemplo do direito do fruto que cai no terreno vizinho até você ter problemas de ruído, ter problema de umidade, ter problema de vazamento, ter problema de infiltração na sua casa, ter problema de ventilação, de ruído de animal, de fumaça. Então, assim, e envolvendo diversos atores. Não são só pessoas físicas. Você tem empresas, e aí já começa com problemas de poluição ambiental também. Você tem igrejas. É um absurdo a quantidade. E olha que eu sou uma pessoa muito religiosa. Não estou aqui falando mal de igreja de ninguém. Não vou nem falar de qual igreja é. Mas é um absurdo os templos não terem nenhum tipo de cuidado ou de proteção acústica, né? E assim, eles acham que eu estou aqui professando a minha fé e eu tenho direito. Tem. Mas o seu direito sempre esbarra, né? Ele termina quando começa do outro, não é assim? E, infelizmente, não é o que a gente vê todos os dias. Então, e são de tudo, não só de ruídos, mas também de estacionamento. Nossa, estacionamento, então... É um problema, né? Veda a entrada da porta das pessoas. Você imagina, você tá precisando sair de casa numa emergência médica. E você não sabe quem é o infeliz que parou na porta da sua casa. Você bota aqui, proibido, garagem, bota cachorro com a boca de fora ruindo, bota buzina, pinta de amarelo, e a pessoa para. E para, às vezes, inclusive em cima da calçada, aí estraga a calçada, e quem tem que arrumar a calçada é você. Porque a calçada faz parte da sua propriedade. Sim. Todos os dias eu chego para trabalhar no núcleo, às 8 horas da manhã. É a hora que a gente abre. Todos os dias. E eu chego às 8 horas da manhã. Eu abro a porta. Todos os dias tem um distinto que para o carro dele com um bico na entrada da garagem.
Ou eu saio todos os dias, vou lá, bato porque ele no mesmo prédio que ele tem lá o estabelecimento dele. Ou eu vou lá e todos os dias me estresso com ele, ou eu faço uma curva meio assim, vou entrando meio de lado e entro na garagem. Porque é isso, assim. Então, está pintado ali. Está pintado. Então, assim, é realmente uma questão de educação. Mas voltando, então a gente tem do fruto, aí todos esses problemas. Tem do vizinho que não quer falar com o outro mais? Rola isso? Não quero mais falar com meu vizinho, vou entrar com a ação pra ele parar de falar comigo. Eu já vi isso. Não, eu ainda não vi essa. Eu já vi. Vou entrar com uma ação pra ele não dirigir mais a palavra a mim sob pena de multa. Eu já vi. Não, eu não vi essa ainda não. Meu Deus. Eu não sei se é porque no meu caso lá, eu sempre tive gente que quer falar e quer bater boca. Quer bater boca, né? No caso, ela quer falar mesmo, entendeu? Ou então é aquele outro tipo que entra direto no elevador pra poder não olhar na tua cara. Esse eu também já vi, mas assim... Aperta pra fechar esse tipo de ação, não. Mas assim, hoje, assim, os transtornos maiores que eu vejo documentado em ações aqui da nossa região, em Volta Redonda, eu estou falando de Volta Redonda, que é onde eu atuo, né? São as questões que envolvem realmente as construções desordenadas, as habitações, né? Múltiplas habitações construídas dentro de um mesmo terreno. Né? Então, um terreno só com várias casinhas, envolvendo família, envolvendo até terceiros. Então, essa desordenação de construção, não respeitando o plano diretor, não respeitando, né, a metragem mínima que tem que ter para cada construção para ser considerada unidade. Né? Aí, pô, não tem fiscalização. Depois que a casa já tá erguida, é bem mais difícil de você resolver o problema. Mas são os casos que hoje mais me assolam. E outra, é um tal de bota portão aonde acha que deve botar, sendo que a saída é comum. Então, eu moro numa vila de casas que a saída é comum para 3 casas, mas eu quero trazer mais segurança para minha casa, eu meto um portão no meio da servidão, que é uma servidão de passagem. A pessoa ignora isso completamente. Ela mete um portão ali e que se dane. Quer dizer, você sai voando, você sai... Ah, não, mas ele pode sair pelos fundos da rua, mas ele não quer. Ele pode sair voando, mas não dá. Ele pode sair subindo... Teve uma que queria que a vizinha, uma senhora de idade, subisse um lance de escada por um morro de não sei quantos... Uma escadaria para poder chegar na rua de cima, porque ele não queria que ela passasse mais pelo portão dele. Então, tem planta que você coloca no meio da servidão, tem cachorro bravo que você joga no meio da servidão, de passagem. Então, essas questões são bem, bem corriqueiras. São bem corriqueiras também as questões de ruído, barulho, de som alto, bar perto... Entendeu? Que também é a mesma coisa, assim. Do nada, seu bairro que era residencial virou o botequim da esquina. Eu, por exemplo, morava num bairro... Agora não, agora eu fui pro Furdunço. Mas eu morava num bairro que era residencial. Reconhecidamente residencial. Hoje em dia, ele tem bar para tudo quanto é lado. E aí, não só você tem que conviver com a fumaça, com a música ao vivo, com não ter lugar para parar. E muitas vezes você não consegue entrar na garagem do seu prédio porque as pessoas fecham a garagem e você não consegue entrar. Então, tem muito isso também. E essas questões de uma outra questão também, que é a falta de manutenção. As pessoas não se preocupam muito, elas se preocupam muito em construir, mas não se preocupam em manutenir as suas unidades residenciais. Por falta de dinheiro, enfim, por falta de cuidado, por N razões. Mas o fato é que elas não fazem essa manutenção. E a falta de manutenção vai trazer problema para o vizinho. E eu sempre brincava assim, no prédio que eu morava, eu gostava muito ela era até professora aqui da casa, mas só que da medicina. Aí eu falava com ela assim, vizinha, se acontecer alguma coisa lá na sua casa, você me fala, pelo amor de Deus. Porque a gente sabe que é possível. Sim. É possível romper um cano e você causar uma infiltração. Porque isso, assim, você tá morando numa unidade habitacional compartilhada. Isso pode acontecer.
E imagina quando a pessoa mora num lugar que ela não faz a manutenção. Então, e muitas vezes, assim, não quer arrumar. E aí a casa demora tanto para tomar providência que fica cheia de bolor, perde móvel, enfim. Gente, às vezes é lastimável e causa problemas respiratórios. Aí vai saindo do âmbito além do patrimonial, bem, né? e começa a atingir pessoalmente. Sim. Né? Então, assim, nesses casos, eu uso muito das ações de obrigação de fazer, envolvendo direito de vizinhança, lá com as previsibilidades todas do Código Civil, né? A responsabilidade que você tem de construir, de respeitar todos os limites, enfim, que tem lá documentado na legislação. É bom a gente falar isso, que as pessoas muitas não sabem, e até para os estudantes que estão nos ouvindo, essa responsabilidade que envolve relações de vizinhança é uma responsabilidade objetiva. Isso, para quem não sabe, eu não preciso provar a culpa e não preciso provar o dolo. Basta eu demonstrar a conduta, o resultado e o nexo de causalidade. E pronto, nasceu o dever de indenizar. Né? Então, voltando aí para o negócio da vizinha. Eu vou falar para ela assim, pô, mas eu não causei infiltração na sua casa. Não causou mesmo, mas o cano rompeu e infiltrou. Se o seu apartamento é o de cima e está infiltrando meu banheiro embaixo, a responsabilidade é sua. Acabou, pronto. Entendeu? Pronto. Ainda que tenha aquela discussão nesse exemplo. E pasme, eu tinha um vizinho construtor que não conseguia ver isso. Eu tive que recompor o meu apartamento porque ele não tomava providência. Fingia que não sabia disso, entendeu? Mas a responsabilidade é objetiva. Sim. Seja do morador ou seja do condomínio. Exatamente. Então, assim, isso pode parecer... A gente está falando aqui para pessoas que são juristas e outras não. Pode parecer uma... o que tem responsabilidade? Não, tem, porque a prova disso ela é muito mais fácil. Um ônus da prova, né? Basta demonstrar. Preciso provar que teve a sua intenção pro cano O elemento estourar. subjetivo não interessa. Não quero saber se você rompeu o cano para me sacanear, porque você queria, não. Não preciso provar se você foi negligente, imprudente ou imperito. Se aconteceu, você vai ter que indenizar. Assim, e fora essas ações, né, que a gente fala que são ações de obrigação de fazer, que podem envolver também a indenizatória, né? Podem ser cumuladas, porque você pode pedir a reparação, mas pode também pedir uma indenização por danos morais e materiais que dos prejuízos que vieram, né? Dessa conduta, desses atos, desses fatos. Então, a gente pode cumular os pedidos aí, não só de obrigação de fazer, como de indenização. Né? Eu tive um caso de uma senhora que foi comprovado pelo médico que ela teve um agravamento do estado de saúde dela, ela tinha um problema de asma e agravou a situação dela, a ponto dela ter que ser internada e fazer tratamento sério de asma por conta do raio do fogão a lenha. Que o senhorzinho, ele todo dia acendia o fogão e aquela fumaça era casa vizinha, ia para casa dela, impregnava a roupa, impregnava todo mundo, e esse tipo de fumaça, ela fica densa, né, no ar. Né? Tanto que a gente fala que não deve queimar lixo, é por causa disso, porque ela realmente é poluente. E o médico, o pneumologista lá, deu laudo agravando. Além de tudo, o senhor ainda teve que pagar o tratamento dela. Né? Que não pagou, né, gente? A gente sabe que a gente tá... Aí a gente volta naquela questão, mas a gente tá falando teve teoricamente, na prática, o que a gente conseguiu fazer? Acabou com o fogão de lenha. Mas a indenização, ela tá lá tentando receber até o dia de hoje. Mas, em tese, teoricamente, a gente pode acumular os pedidos, né, de obrigação de fazer com indenizatórios. E pode chegar a indenização por dano moral. Sim. Sei lá, né? Dependendo do reflexo aí que possa acontecer, enfim. E a gente também pode manejar ações outras previstas dentro do direito civil, né? Direito processual civil, para fazer cessar essas interferências, né? Então, a gente pode manejar a demolitória, em último caso, depois que a obra já está, né, erguida dentro de 1 ano e dia e tal, para fazer a demolição do que está construído de forma irregular. É bem mais difícil
no dia a dia a gente conseguir um juiz mandar, pô. Às vezes manda assim, derruba esse muro, constrói mais para cá, mas vai ter que ter uma prova pericial, né? Até muitas vezes eu tenho juízes que eu já trabalhei que pedem para ser feita uma vistoria antes até de uma audiência de conciliação, para que o profissional técnico vá lá, identifique a situação dos imóveis e veja qual é a melhor solução, porque ele já chega na audiência, isso eu acho muito legal. Eu trabalhei com um juiz que fazia assim. Ele, antes de qualquer coisa, ele pedia para o perito dele de engenharia ir ao local. E aí essa pessoa já identificava a situação dos dois imóveis, identificava, as partes já sabiam que ele ia, acompanhavam a vistoria. E aí, assim, não tinha quesito, não tinha nada, era uma vistoria. Entendeu? E ele dava um panorama para o juiz, sem prejuízo da prova pericial, se houvesse necessidade lá para frente. Para ajudar na composição. E muitas ações a gente conseguia matar ali. Porque o juiz falava assim, às vezes o perito falava assim, ó, basta chegar 3 centímetros a parede para cá. Basta passar uma tinta assim que vai acabar. Então, aquilo ali já resolvia. É uma coisa bem bacana que a gente conseguia fazer. A gente tem as ações de denunciação de obra nova, né, para evitar que continue a obra que vai ter problema, vai dar problema, antes que realmente decida se é pertinente ou não aquela obra, se está certo, se não está, enfim. E tem os próprios interditos, as ações possessórias, porque muitas vezes aquilo está impedindo uma passagem, né? Então você tem que entrar com uma reintegração de posse ou uma manutenção de posse, tirou uma cerca de lugar, né? Colocou uma janela onde não podia, enfim. E aí a gente tem... Então, assim, a diversidade de institutos para você usar é grande, assim, que você pode se utilizar como instrumento para fazer valer os seus direitos em juízo. Só que eu sempre brinco com meus estagiários. Eu falo, na dúvida, vamos fazer ação de obrigação de fazer com a regulamentação do direito de vizinhança, que a gente vai bem por aí, não tem perigo de errar. Não tem perigo de errar. Mas tem muitos institutos, mas o melhor mesmo é o bom senso. Né? Mas eu, de novo, reforço isso, assim. A gente não constrói uma sociedade política, educada em direitos, se a gente não fizer realmente ações proativas nesse sentido. É de democracia isso. Então, se a gente não ensinar, se a gente não colocar as pessoas para aprenderem o direito, né? Elas vão ficar confiando eternamente num terceiro que elas acham que sabe mais que elas, né? Para lhe dar a razão. A gente tem que começar a construir uma sociedade que consiga entender qual é o seu direito. É uma construção difícil. Eu me lembro que... Eu vou denunciar a idade, né? Assim, né? Mas, enfim, comecei cedo, tô aí, né? Quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, e era um tal de dano moral para tudo, né? Você olhava todo dano moral, tu olhava todo dano moral, e eu pedia um absurdo de dano moral, era tudo um gigante dano moral. E aí começou a se perceber que as pessoas não sabiam, né? Nem mensurarem. E hoje a gente pede, eu também peço na defensoria. Eu também peço um valor alto de dano moral nas coisas, mas eu ainda assim eu chamo o estagiário e falo, olha só, vamos pegar a jurisprudência, vamos ver em casos similares quanto que o juiz está dando. Não adianta você pedir, por exemplo, um dano moral para um problema envolvendo um banco, por exemplo, de, sei lá, 100 mil reais. Se o juiz está dando isso para quem ficou... por exemplo, com uma lesão no acidente de trânsito e perdeu o movimento. Então, assim, é muito... Olha só a proteção e a equivalência dos direitos. Vamos tentar mensurar isso de forma que a gente não faça uns pedidos absurdos. Então, assim, e muitas vezes eu sou meio chata, assim. Tem coisas que todo mundo... vamos pedir dano moral. Não, isso não tem dano... Já falo para o assistido. Não tem dano moral. Descumprimento contratual não tem dano moral. Pode parar. O que você vai pedir aqui é o quê? É o prejuízo material que você teve. Se tem uma repercussão moral, aí a gente vai analisar. Mas, normalmente, o descumprimento pelo descumprimento não tem. Então, não vem aqui achando que eu vou propor ação
Então, mas aí eu volto naquela situação. As pessoas hoje tratam o dano moral como, eu vou processar, que eu posso processar, É fonte de renda. eu vou ganhar, ainda vou ganhar um dinheirinho a mais. É fonte de O renda. dano moral virou isso. Virou Fonte de isso. renda. É uma E possibilidade. banalizou o dano moral para casos importantes. Exatamente. Aí quando realmente tem o dano e esse dano é alto, a gente nunca recebe ele alto, porque tá banalizado. É isso, é isso. Mas é isso. O importante é a gente fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Instruindo, educando, trazendo a informação verdadeira. E porque tem muita desinformação na internet. E uma coisa boa, que é uma proposta bem legal, é fazer oficinas. Oficinas com os alunos, envolvendo todos os temas que você pode... A gente fez um projeto na Defensoria de Educação em Direitos. A gente fez até em parceria com a UF. A UF cedeu o espaço para a gente e a Defensoria fez esse projeto. Então, era toda quarta-feira, a gente dava aula para pessoas que eram das comunidades, eram representantes das comunidades. Então, tinha de pastoral, de tudo que você pode imaginar, de comunidade de bairro, de tudo. E as pessoas iam lá. Então, cada quarta-feira, a gente fazia uma aula de alguma coisa. Então, fazia de ECA, sim, cada defensor ia numa quarta-feira e falava de vizinhança, de direito de família, porque a ideia era que a gente passasse e fazíamos cartilhas, entregavam para essas pessoas. A ideia é que elas saíssem lá, informadas. O projeto chamava Defensores da Paz, que eles saíssem de lá informados, né? E replicadores. Sim. Porque quem não pôde comparecer lá e recebia a informação do coleguinha, entendeu? Então, assim, isso foi muito legal. Eu fiz um projeto ano passado, esse foi sensacional, a gente pode fazer, pode refazer, que foi, a gente chamou de chá com a defensoria. Porque o chá, para remeter ao idoso, chá, idoso, porque a minha ideia era informar os idosos sobre as vulnerabilidades. Vulnerabilidade econômica, de saúde e familiar. Então, eu fiz isso em parceria com a prefeitura. Então, a gente fez em CRAs, foram 6 encontros em 6 unidades de CRAs diferentes, com os idosos que frequentavam o CAIS. Foram um público-alvo de 2.000 idosos. Nossa. Legal. E aí eu fui fazer palestra para eles, consegui levei cartilhas sobre os principais direitos e explicando os golpes. Gente, porque outro tema assim, que a gente pode trazer aqui para o podcast em outro momento é a quantidade de golpe que tem na praça. É tanta engenhosidade que a gente não consegue alcançar. Toda semana na defensoria chega um golpe novo. E as pessoas caem. Imagina as pessoas que não têm acesso à informação e não são digitais. São vulneráveis digitais. Então, assim, olha, foi tão legal. Porque eu falei, na dúvida, não atende telefone. Na dúvida, não clica em lugar nenhum. Nada de botar o dedo lá. Não, nada de tirar foto pra ninguém. Ainda brincava. Não manda nudes pra ninguém, nem fotos pra ninguém. Aí, mas foi tão bacana o projeto, sabe? Mas com certeza a gente tem muito projeto aí pra colocar pra... com certeza. E aí, é isso. E já temos o tema do nosso próximo podcast, então, né? Com a doutora Luciene. Golpes virtuais. Golpes virtuais. É isso. Muito legal. Doutor, olha, foi muito bom ter você aqui. Vai voltar, porque já temos até o tema do nosso próximo podcast. A gente já deu até spoiler. Deu spoiler. Foi maravilhoso ter você colaborando aqui no nosso podcast, colaborando com o nosso curso intensamente. É um prazer estar aqui conversando com você. E no final de todos os nossos episódios, nós temos um tradicional recado do nosso convidado diretamente para quem está nos assistindo. Então, aquela câmera ali é sua e deixe o seu recado especial. Então, meu recado é primeiro de gratidão pela possibilidade de estar aqui, fazendo essa troca, colaborando para todo, não só para a academia, mas para os cidadãos, para todo mundo que tiver acesso a isso. Então, assim, talvez o recado de hoje seja esse, de mais tolerância, né? Menos beligerância, mais tolerância para a gente fazer uma sociedade melhor. Acho que é isso aí.
E é isso. Maravilhosa. Maravilhosa. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Fiquem ligados, toda semana tem um novo episódio, eu e minha parceira. Toda quinta, 19 horas. E para você que quer fazer uma sugestão de convidado, uma sugestão de tema, coloca lá no nosso e-mail direito@foa.org.br ou comenta aqui, coloca nos comentários, manda pra gente pelo Instagram, qualquer canal que você quiser, vai ser um prazer estar lendo os comentários, estar interagindo. E manda nossos episódios para todo mundo que precisa saber direito de vizinhança. Compartilha isso. Se você tem um vizinho crenqueiro, já compartilha no grupo do condomínio, para ele já saber que não é bem assim que a banda toca. É isso aí. Isso aí. E até mais. Até o próximo. Tchau, tchau.